Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, advogados e advogadas aqui presentes e servidores da casa. Eu indago aos pares se há algum apontamento à ata da plenária 8.645. Se não houver, proclamo aprovado. Em mesa para julgamento, anuncio, no primeiro momento, a retirada de pauta do processo número 60.116.88, que é o item 1.3 da pauta eletrônica, a pedido do relator. Nesse caso, o relator é o Dr. Paulo César Alves Sodré. Na sequência, chamo 2.2, é o 40 da pauta física, é o 40.311, é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de prefeito, Confresa, de 2016. O recorrente é Diego Petersen Luiz Ribeiro. A parte recorrida ao Ministério Público Eleitoral. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Esse processo é da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, que está com a palavra. O juízo de primeiro grau desaprovou as contas de campanha relativo ao pleito de 2016. Esse é o ponto. Presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Diego Petersen Luiz Ribeiro, candidato ao cargo de prefeito do município de Confresa, contra a decisão proferida pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito 2016. Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que as dívidas de campanha foram assumidas pelo partido, por intermédio de assunção da respectiva dívida autorizada em reunião extraordinária. Ao final, requereu a reforma da decisão de primeiro grau para que as suas contas sejam aprovadas com ressalvas. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral requereu desprovimento do recurso, instado a se manifestar, a Procuradoria pugnou pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão recorrida. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se adota a Procuradoria. Senhor presidente, eu ratifico o parecer pelo desprovimento do recurso. Ratificado o parecer, a palavra volta ao relator para o voto. Senhor presidente, o presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folhas, reunindo as demais condições de admissibilidade consoante atestado. As contas foram desaprovadas pelo juiz Acor em razão... Está liberado, não? Deu certo, hein? As contas recorrentes foram desaprovadas pelo juiz Acor em razão da não regularização das inconsistências remanescentes apontadas no parecer técnico conclusivo, que serão analisadas. A primeira delas é as doações financeiras recebidas na qual persistem irregularidades, e doações de pessoas físicas que ultrapassam o patamar de R$ 1.064,10 e não realizadas por transferência eletrônica, em afronta ao artigo 18, parágrafo 1º da resolução que rege a espécie. Consoante determinado, essas doações acima do mencionado valor somente poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário da doação. São duas doações nos valores de R$ 6.000 e R$ 4.500, respectivamente. Esses valores excedem em muito o limite legalmente fixado, contrariando o disposto na norma de regência. Cumpre ressaltar que a referida falha apontada para valores que somados resultam no patamar de
R$30.500, representando 34,4% da receita, fato que compromete a regularidade e a confiabilidade das contas em exame. Cito aqui um julgado atinente ao tema. Então, essa irregularidade é regularidade grave, apta a prejudicar a confiabilidade das contas. Em relação ao tópico 1.2, dívida de campanha, o item 5.1 do parecer técnico apontou que foram declaradas dívidas de campanha na prestação de contas no montante de R$ 47.411, sem a devida autorização do órgão nacional de direção partidária para a assunção da referida dívida, como alegado pelo recorrente. Apresentou-se pelo prestador as folhas 28 a ata da Assembleia Extraordinária do PMDB do município de Confresa, com o fim de comprovar nos autos a assunção da dívida ventilada. Entretanto, cumpre considerar que tal documento não é idôneo para esse desiderato, uma vez que carece dos requisitos elencados no artigo 27 da Resolução 23463/2015 do TSE, que rege a matéria. Com efeito, no que diz respeito às dívidas de campanha declaradas pelo prestador, a referida resolução dispõe em forma clara, no referido artigo, que essas dívidas podem ser assumidas pelo partido desde que devidamente autorizado pelo órgão nacional de direção partidária, bem como satisfeitos os demais requisitos constantes no mencionado dispositivo. Está em verbis, vou poupá-las da leitura. Desse modo, há de se ressaltar que, não obstante o requerente ter alegado em seu recurso ter havido a assunção da dívida de campanha pelo partido, essa afirmação não restou comprovada nos termos da citada norma, conforme se verifica nos autos, evidenciando, portanto, afronta ao que dispõe a legislação. Assim, afigura-se a irregularidade grave, a inexistência de documento idôneo da direção nacional do partido a autorizar a assunção das dívidas contraídas na campanha e não quitadas. Com essas considerações, consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão de origem. É com voto, senhor presidente. O relator está mantendo o ato sentencial julgado, o que está em consonância com o parecer. Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Também, senhor presidente, de acordo. Algum voto divergente? Não havendo, proclama resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Somos informados que o processo 2.1 250 da relatoria do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior está sendo adiado para o julgamento da sessão de amanhã, 7/12, que terá seu início às 16 horas. Início às 16 horas. Vou confirmar aqui. Acho que às 16 horas talvez eu consiga estar presente, mas eu viajo à noite a São Paulo, então eu vou... Só isso aí que precisa do quórum, né? Esse processo especificamente precisa de quórum. Tá. Tá? O Jackson está te substituindo nesse processo. Ah, entendi. É ele que pediu vista? Então amanhã... Tem. Se porventura... Ele está aí? Aí não está constando o nome dele. Pois é, mas a lista tem que constar o nome da pessoa, senão a gente fica sem saber aí. 1.1 da PJ, o processo judicial eletrônico em mesa para julgamento. O Facebook Serviços Online do Brasil Limitado é a parte embargante, a parte embargada é o Ministério Público Eleitoral e o impetrado Jackson Francisco Coleta Coutinho. O relator é o Dr. Ulisses Rabaneiro dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, em face do acordo 26.998 proferido por este egrégio tribunal e que restou assim ementado, transcrevendo a ementa do julgado e continua: em razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão
bem como requer pré-questionamento explícito da matéria, in verbis. Lega ele, da omissão. Primeira omissão seria a ausência de manifestação quanto à inviabilidade do pedido declaratório em sede de produção antecipada de provas. Segunda omissão, perda total e superveniente do interesse de agir, fim da disputa eleitoral. E, em terceiro ponto, pré-questionamento explícito da matéria. Ao final, requereu o embargante que fossem recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para, sanado o vício de omissão apontado no item 1, modificar a respeitável decisão embargada em feitos infringentes, concedendo integralmente a segurança pleiteada e afastando quaisquer obrigações impostas ao Facebook pelo ato coator impugnado. Dado o pedido de efeitos infringentes, intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou suas contrarrazões, aonde pugnou pelo o desacolhimento dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, quero chamar a atenção da Corte para o caso, em razão de realmente ter me parecido ter restado uma omissão no acórdão em que eu vou enfrentar nesse momento. O presente mandado de segurança foi impetrado contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo excelentíssimo juiz-membro auxiliar da propaganda desta Corte, Dr. Jackson Coutinho, que, em procedimento de produção antecipada de provas, determinou a impetrante que forneça, aspas, à Procuradoria Regional Eleitoral, no prazo de 5 dias, informações requisitadas pelo Ministério Público sobre a contratação de serviço de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores, independentemente de ordem judicial e, em especial, quando guardarem conotação eleitoral, fecho aspas, fixando ainda multa de R$5.000 por cada negativa de fornecimento. O acordo embargado, por sua vez, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo manifesta ilegalidade em parte da decisão impetrada, ocasião em que registrou na ementa que, aspas, informações sobre a contratação de impulsionamento de conteúdos na internet e seu valor não são sigilosas e não ofendem a intimidade, devendo, quando requisitados pelo Ministério Público, ser diretamente fornecidas ao órgão pelos administradores de plataformas digitais, fecho aspas. Registrou ainda a ementa do acordo embargado que, aspas, informações sobre o conteúdo das postagens impulsionadas pelos usuários, em razão de poder ferir a intimidade, somente devem ser fornecidas ao Ministério Público pelos administradores de plataformas digitais, mediante ordem judicial, havendo, quanto a este ponto, manifesta ilegalidade da decisão impetrada, fecho aspas. Nesse embargo de declaração, a impetrante questiona 3 pontos do acórdão, quais sejam: a. Omissão no julgado, em razão da perda superveniente do interesse de agir face o término da disputa eleitoral. B. Necessidade de pré-questionamento explícito da matéria. E C. Omissão na apreciação da inviabilidade da decisão impetrada ser proferida em sede de produção antecipada de provas. Quanto ao primeiro ponto, perda do interesse de agir, não há omissão a sanar. Isto porque eventual perda do interesse de agir face ao término da disputa, se existente, não seria matéria a ser debatida na presente impetração, já que não foi suscitada na inicial. Ainda que tivesse sido, anoto que o âmbito de cognição deste writ é saber se a decisão impetrada é teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual o esvaziamento da necessidade de decisão judicial deve ser aferível no bojo do procedimento onde proferida a decisão atacada. Quanto ao segundo ponto, pré-questionamento, de igual modo não há omissão. Isto porque o recurso à disposição do impetrante contra a decisão que concede parcialmente a segurança é o ordinário, que devolve toda a matéria atacada à instância superior, não havendo necessidade de se abordar explicitamente os dispositivos aplicáveis para viabilizar a análise recursal. Ainda que assim não fosse, com a entrada em vigor do novo CPC, institui-se o chamado pré-questionamento ficto, considerando-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Quanto ao terceiro ponto questionado, de fato há omissão. Afirmou o recorrente nos embargos, aspas, o venerando acordo, embora equivocado na parcela que não concedeu a ordem, o que se diz com todo o acatamento e respeito sempre devidos, enfrentou as questões de mérito suscitadas pelo Facebook Brasil. Entretanto, quando do julgamento do referido mandamos,
Deixou-se de observar que um dos fundamentos suscitados pelo embargante para justificar a teratologia e a manifesta ilegalidade do ato coator consistiria no fato de que a respeitável decisão objeto do writ fora proferida em sede de ação cautelar de produção antecipada de prova, previsto nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, procedimento que não admite defesa, recurso e muito menos a prolação de decisão declaratória, tal como no presente caso. O venerando acórdão, continua o embargante, se omitiu quanto a essa questão de extrema relevância, visto que a produção antecipada de provas possui procedimento próprio, devidamente previsto na legislação processual civil, e que não admite o pronunciamento do magistrado sobre a matéria, tampouco sobre a ocorrência ou não do fato, ou de suas consequências jurídicas, conforme expressamente disposto no artigo 382, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Citou o dispositivo e continua. Com razão. Analisando a petição inicial, verifica-se que o impetrante sustentou, como uma das teses aptas a cassar o ato judicial impetrado, a inviabilidade da decisão atacada ser proferida em sede de produção antecipada de provas. O acórdão embargado não enfrentou o tema, caracterizando omissão sanável nesta via. Passo, pois, a enfrentar a matéria. Consta da petição inicial desse writ. Aqui estou transcrevendo a inicial exatamente no ponto em que se alega ter sido omisso, para demonstrar que realmente a matéria foi deduzida e não debatida. E continuo. Analisando a demanda onde proferida a decisão impetrada, verifica-se que o Ministério Público Eleitoral ajuizou ação cautelar em desfavor do Facebook Serviço Online Brasil, onde, em suma, requereu a produção antecipada de provas consistente no fornecimento de informações sobre a contratação de impulsionamento de postagens em favor de quaisquer um dos nomes e CPFs que indicou. Naquela mesma ação, requereu à Procuradoria Regional Eleitoral fosse, aspas, reconhecido o dever da requerida de atender às requisições de mesma natureza do Ministério Público Eleitoral, sem necessidade de prévia ordem judicial a respeito, fecho aspas. Em outras palavras, o Ministério Público Eleitoral cumulou na mesma ação pedidos que demandavam ritos processuais diversos, quais sejam a produção antecipada de provas, com procedimento específico previsto no artigo 381 e seguintes do novo Código de Processo Civil, bem como um pedido declaratório que, pela sua natureza, demandaria a observância do rito processual ordinário previsto na legislação processual. Sendo assim, na hipótese, para que fosse admissível a acumulação dos pedidos na forma como operada, a douta autoridade coatora deveria ter imprimido o rito ordinário para processamento da ação nos termos do novo Código de Processo Civil. E aqui cito o artigo 327, no sentido de que é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E o parágrafo 2º, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas, previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. E continuo. Ocorre que, no caso concreto, a douta autoridade tida como coatora, ao invés de adotar o procedimento ordinário para processamento da ação, estipulou aquele previsto no artigo 381 e seguintes do Código de Processo Civil, que disciplina a produção antecipada de provas. Para melhor visualização, transcreva o excerto da decisão proferida pela douta autoridade coatora nos autos de origem, após produzidas todas as provas requeridas pelo Ministério Público, bem como após ter expedido o ato impetrado, que reconheceu o direito daquela instituição ver atendidas as requisições que fizesse a impetrante. E aqui estou transcrevendo uma decisão da autoridade coatora, para ficar demonstrado que aconteceu o que na espécie. O Ministério Público fez um pedido de produção antecipada de provas e fez um pedido declaratório. Ele imprimiu o rito da produção antecipada de provas e deferiu os dois pedidos, tanto o declaratório quanto o pedido de produção antecipada de provas. Produzidas as provas, ao final, nem decisão de mérito ele deu. Ele simplesmente homologou a produção daquelas provas e determinou o arquivamento dos autos, conforme rito da ação cautelar. Então cito aqui trecho da última decisão que ele proferiu, onde consta, aspas, nada sendo requerido, dou por regular as provas e informações colhidas, deixando de me pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato,
bem como sobre suas consequências jurídicas, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Civil, determinando o imediato arquivamento. Fecho aspas. Ora, através da decisão atacada no RIT, a impetrante foi compelida a praticar determinados atos sob pena de multa diária. Contudo, pelo procedimento adotado na oportunidade, foi-lhe retirado o direito ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, já que, conforme disciplina o artigo 382, parágrafo 4º do novo CPC, aspas, neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, fecho aspas. A propósito do tema, Daniel Amorim Assunção, e cito o pequeno trecho excerto do entendimento doutrinário, registra que, aspas, no tocante a cautelar de produção antecipada de provas, o entendimento uníssono da doutrina é pela vedação de manifestação sobre a prova produzida e sobre sua valoração. A ação probatória é autônoma, afinal, não é uma ação meramente declaratória, de fato nem de direito, limitando-se à produção da prova, fecho aspas. Portanto, a decisão impetrada nesta perspectiva passou a ter cores de teratologia, já que, ao reconhecer o direito requisitório do Ministério Público e determinar sua observância, solapou, diante do rito processual adotado, direito de envergadura ainda maior da impetrante, que é de se defender e recorrer das decisões que lhe são desfavoráveis, violando o devido processo legal. Esse é o quadro, a concessão da segurança, à medida que se impõe. Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração interpostos e, na parte acolhida, atribuo-lhes efeitos modificativos para o fim de conceder a segurança e cassar o item D da decisão impetrada proferido nos autos da ação cautelar de número que mencionam. É como voto, presidente. Senhor presidente, só queria um esclarecimento. O item D, o pedido declaratório, qual foi mesmo? Só para eu... A autoridade impetrada reconheceu o direito requisitório do Ministério Público de requisição e determinou que a empresa o atendesse sempre que instado a fazê-lo pelo órgão ministerial e sob pena de multa diária. Contra esta decisão veio a impetração, em que nós reconhecemos na assentada anterior que a decisão ela era parcialmente ilegal e concedemos parcialmente a segurança. Nesse momento, um argumento que não foi enfrentado por ocasião daquele julgamento, foi de que ele não poderia ter dado esta decisão naquele procedimento, que é o de produção antecipada de provas, que não admite, né, a definição sobre a concessão de um pedido declaratório, enfim. A consequência prática vai ser a nulidade da decisão no item D? Consequência prática é cassar exclusivamente o item D da decisão impetrada, que é exatamente o ato coator objeto do mandato de segurança. E aí tornaria sem efeito todas as... Então estaria concedendo a segurança? Concedendo a segurança agora totalmente. Porque ele, ao fim e ao cabo, pegou-se um procedimento de produção antecipada de provas, que não tem defesa, não tem recurso, e proferiu-se contra a empresa, né, uma decisão de cunho declaratório e determinando que ela o respeite sob pena de multa diária. Então, quer dizer, contra essa decisão, a empresa poderia fazer o quê? Não pôde se defender sobre ela. Então, o problema aqui, nesse tópico, que foi omisso e agora estou enfrentando, é de procedimento. No procedimento adotado na origem, não poderia ter sido proferida esta decisão. Doutor Ulisses, o ingresso foi com a medida cautelar de produção antecipada de prova. Posteriormente veio uma emenda, isso? Não, na própria inicial ela já fez o pedido. Na inicial ela fez 2 pedidos? Na inicial ela fez 2 pedidos. O primeiro deles, que o Facebook fosse compelido a apresentar algumas informações de pré-candidatos ou da época de candidatos que ela elencou. Ela colocou lá, eu quero dessas pessoas, né? Aí ele falou, defiro a produção dessa prova, né? E aí teve um pedido, um outro pedido que foi no sentido de que o Facebook fosse obrigado a acatar os pedidos requisitórios do Ministério Público. É porque, a princípio, me parece que
Não se trata de uma produção antecipada de prova, porque o pedido ali me pareceu que essas questões relativas a esses pré-candidatos está implícito no pedido maior, que seria de fornecimento. Veja bem, tanto ela é uma produção antecipada de provas que ele adotou esse rito. Não, Primeiro ponto. Ele adotou. Sim, Mas ele adotou, mas não está de acordo com o pedido. Sim, mas nós não estamos no âmbito de um recurso onde nós podemos mudar o que ele fez. Nós estamos no âmbito do mandato de segurança. De prova é quando, em algum momento da realização da prova, ela é tutelada pelo judiciário. Então, veja só. Não tem tutela nenhuma. Não, veja só. Não tem uma oitiva, não tem uma prova. Veja bem. A produção antecipada de provas ela é admitida quando, e o novo CPC mudou o cabimento desse tipo de... Até porque antes era uma ação cautelar e agora ela não tem, né? Foi extirpada a ação tipicamente cautelar do Código de Processo Civil como uma ação autônoma, né? Quando ele entra... O primeiro que o Facebook não praticou nenhuma irregularidade eleitoral. Ele entra contra o Facebook com um pedido de produção antecipada de provas, com base no CPC, onde o CPC diz o quê? Que quando você precisar de uma informação para ingressar com uma outra ação, ou para impedir que você ingresse com a ação, dependendo do resultado, você tem direito à produção antecipada de provas. Então ele entrou contra o Facebook, que na ação principal, ou na ação eleitoral, não seria parte, evidentemente, porque o Facebook era só a plataforma. E aí ele cumulou um pedido declaratório. Aí ele cumulou um pedido que aqui sim é contra o Facebook. Aqui o Facebook é réu no segundo pedido. A decisão que é objeto desta impetração, ela decorre de um pedido em que o Facebook efetivamente... Passa a se tornar obrigado a fornecer espontaneamente, na verdade... as informações futuras. Não espontaneamente, mas mediante requisição do Ministério Público, independentemente de provocação judicial, né? Então, nessa parte, Vossa Excelência está entendendo que tem conteúdo declaratório. Com certeza, inclusive o pedido do Ministério Público é nesse sentido. Veja que o Ministério Público pede na inicial da ação. O pedido foi o seguinte, o que é importante, né? O pedido do Ministério Público foi o seguinte, naquela oportunidade. Só um instantinho. Enquanto Vossa Excelência procura, só uma observação. Tanto não caberia recurso que ele impetrou o mandado de segurança. Exato. E no mandado de segurança... Não, eu estou fazendo essa digressão, doutor Rabaneda, para entender o seguinte. Ele impetrou o mandado, trouxe à tona e esse plenário decidiu que, em parte, caberia o mandado e, em parte, não. Então, na verdade, tem aqui, dúvida se realmente é o caso de... Aqui, veja bem. Olha o que pediu o Ministério Público. Porque na oportunidade que nós julgamos o mandado de segurança, nós enfrentamos o mérito da decisão. Se a decisão dele era legal ou era manifestamente ilegal. Na perspectiva que nós estamos apreciando agora... O Facebook falou que, independente se essa decisão é legal ou ela é ilegal, ela não poderia ter sido proferida nesse procedimento que foi adotado. Então, quer dizer, é uma questão que antecede, né? Nós deveríamos ter apreciado ela em primeiro plano. Como nós não apreciamos, eu estou apreciando, porque ficou omissão, estou apreciando agora... Foi levantado nos embargos que um argumento que foi deduzido na inicial da impetração não foi apreciado, por isso a existência da omissão. Né? Então o conteúdo declaratório da decisão seria anulado. Sim. Mas aquela requisição de... Aquelas provas não. Aquelas provas que foram requisitadas pelo Ministério Público e foi deferida... Essa parte nem é objeto do... Como tutela, como antecipação de provas, não afetaria em nada. Não, ela nem é objeto do mandato de segurança. Olha o que diz a inicial da ação aonde proferido o ato coator. O Ministério Público diz o seguinte. Primeiro,
Com fundamento nas razões acima expostas, o Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a brevidade do processo eleitoral, pede seja liminarmente determinada a requerida que forneça, no prazo de 5 dias, informações sobre a contratação de serviço de impulsionamento de postagens em favor de qualquer um dos nomes ou CPFs indicados abaixo. 1. José Pedro Gonçalves Taques. 2. Wellington Antônio Fagundes. E veio e listou uma série de candidatos. Ao final, pede... Aí vem o pedido declaratório. Ao final, pede seja reconhecido o dever da requerida de atender às requisições de mesma natureza do Ministério Público Eleitoral, sem a necessidade de prévia ordem judicial. Então, o primeiro pedido, o que ele queria era a informação, produção da prova. Sim. No segundo, ele queria efetivamente a condenação do próprio Facebook, a obedecer à requisição ministerial. Senhor presidente, eu estou me sentindo apto agora a votar. Realmente não é... Eu imaginei que num primeiro momento que o rito do primeiro pedido seria uma obrigação de fazer, mas realmente Vossa Excelência tem razão, porque o Facebook não se negou a oferecer nada, não há nenhuma pretensão resistida aí, né? Então não há lead em relação ao Facebook. Portanto, no primeiro ponto, realmente se trata de uma medida cautelar de produção antecipada, de uma medida de produção antecipada de provas. Mas o segundo pedido, ele tem nítido contorno declaratório, de modo que eu entendo que Vossa Excelência tem toda a razão e eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, provendo, né, o embargos em parte, né, provendo em parte os embargos de declaração. Como voto, senhor presidente? Senhor presidente, o senhor me permita só fazer um esclarecimento em complementação ao que o eminente relator consignou com relação ao pedido declaratório, que foi apresentado neste processo originário no qual se discute a decisão da autoridade impetrada, um aditamento à petição inicial, no processo 060245 e de 19390, no qual esse pedido ele ficou expresso da seguinte maneira: em relação à liminar que havia sido deferida, houve esse aditamento no sentido de estendê-la com o fim, estendê-la relativamente a outros candidatos, e em pedido subsequente foi requerido a extensão da mesma decisão anteriormente deferida com o fim de que a parte requerida fosse compelida a fornecer a esta Procuradoria Regional Eleitoral informações requisitadas sobre a contratação de serviço de impulsionamento de postagens, quais postagens e valores, independentemente de ordem judicial, e em especial quando guardarem conotação eleitoral a critério do Ministério Público Eleitoral. Então, me parece que o que vem sendo objeto dessa decisão agora seria exatamente esse segundo pedido, que veio de uma maneira mais genérica na petição inicial, mas que posteriormente foi objeto deste aditamento com essas especificações, né? De fato, porque na inicial, a despeito dele ter feito, o relator acabou não apreciando esse segundo pedido. Ele deferiu a produção antecipada de provas e esse pedido ele não apreciou. Ocasião em que vem o Ministério Público, então, e faz o pedido específico para que ele fosse apreciado, né? Como eu registrei, apreciando a legalidade ou não da decisão, no seu mérito, eu estou convencido que, com relação à questão das contratações e valores, ela é legal, conforme nós julgamos. Agora, ela ser proferida no procedimento de produção antecipada de provas me parece teratológico. Como que eu vou conceder uma decisão obrigando uma empresa a fazer algo sob pena de multa em um procedimento que não tem contraditório, um procedimento que não tem recurso, um procedimento em que o juiz não pode se manifestar sobre prova produzida, sobre as questões jurídicas que a envolvem, enfim. Né? Até a aplicação de multa não há problema. Na produção antecipada de prova é possível Sim. impingir multa. Agora, o problema é o que Vossa Excelência falou. Realmente, nós saímos do campo
da mera produção de provas e entramos numa lide propriamente dita, né? Aonde o Facebook tem todo o direito de resistir a essa pretensão, né? Só queria um esclarecimento. Nossa, uma medida do Ministério Público em desfavor do Facebook para prestar informações eleitorais de forma genérica, assim. Acho que nem seria competência nossa. Incidentalmente, sim. Claro, Incidentalmente, sim. Como na produção antecipada de provas, sim, também, porque se existe um objeto onde essas provas serão adicionadas, né? Agora, assim, genericamente, como uma obrigação de fazer... Assim, é que o Ministério Público, quando ele pede, ele também diz, no seu pedido, ele diz, notadamente as que tenham conotação eleitoral. Então, evidentemente que ele fez um link entre... né? A competência nossa, ela é residual, né? Então, residual. É. Mas seria uma... Só uma dúvida, doutor Ulisses. Agora, a dúvida talvez o senhor já tenha até falado. No bojo do mandado de segurança, foi trazida à tona essa matéria? Foi aberto um tópico específico para dizer a decisão é teratológica porque não poderia ter sido proferida nesse procedimento. Esse foi o tópico 1. No tópico 2, ele vem e fala é manifestamente ilegal porque é sigiloso. Esse segundo nós enfrentamos. Então foi trazida à tona. Foi. Doutor Ricardo, o senhor acompanha então o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Doutor Peleja. Eu acompanho também. Doutor Sim, senhor presidente, Bortolucci. acompanho. E o desembargador Pedro Sakamoto acompanha. Então, proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Na sequência, doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, ao processo da pauta eletrônica 1.2, o 0601-547, uma petição de candidatos ao cargo de deputado federal, recurso financeiro de campanha eleitoral, distribuição, fundo partidário, eleição gerais de 2018. A Milene Nazaré Furtado Lustosa da Silva é a parte recorrente. A parte recorrida é o partido PMDB. O parecer é pelo desprovimento da representação. O senhor está com a palavra, doutor Pereira. Presidente, trata-se de representação com pedido liminar ajuizado por Milene de Nazaré Furtado Lustosa da Silva, em face do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Mato Grosso, atual MDB, por supostos atos discriminatórios perpetrados pelo partido representado, em razão da distribuição desproporcional dos recursos provenientes do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, fundo partidário, entre as candidaturas femininas e masculinas, motivo pelo qual requer a distribuição mais equânime dos citados recursos. A tese central invoca o cumprimento do posicionamento expressado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5617 e do Tribunal Superior Eleitoral ao apreciar a consulta 0600-252-18-2018, os quais tratam da distribuição equânime e proporcional dos recursos advindos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, a candidatura por gênero no percentual de 30%. Neste aspecto, imputa à agremiação partidária conduta discriminatória consubstanciada na desproporcionalidade dos repasses ocorridos entre as candidaturas do sexo masculino e feminino. Argumenta que os candidatos homens postulantes ao mesmo cargo, deputado federal, receberam aproximadamente 3 milhões de reais, enquanto a ela lhe foi repassada a quantia de 55 mil reais. E, ainda assim, porque houve uma mobilização do grupo de candidatas que levou os fatos ao conhecimento público. Aduz que já atendeu às regras dispostas na legislação para o recebimento dos fundos em voga, ou seja, a formalização do requerimento e abertura de conta, contudo vem insistentemente tentando resolver a pendência junto ao partido para receber o que é legitimamente devido, o qual permanece inerte, acarretando um desequilíbrio entre homens e mulheres dentro da agremiação.
elenca algumas publicações que noticiam as quantias repassadas aos candidatos de seu partido, como também a mesma situação vivenciada em outros cantos do país. Informa que protocolou denúncia perante a ouvidoria deste TRE para a devida apuração. Pugna pela concessão de liminar, a fim de que o requerido se abstenha de realizar novos repasses às candidaturas masculinas de imediato repasse de, no mínimo, 30% dos recursos do referido fundo para as candidaturas femininas, dentro do qual sua cota parte. Terminei a citação do partido, requerido para manifestação, sobrevindo tempestivamente nos IDs mencionados. Em sentido contrário aos fatos ventilados na inicial, a grei partidária afirma que repassou às candidaturas femininas o percentual de 30% do valor do total de valores recebidos pelo fundo, logo após a realização da transferência pelo Diretório Nacional. Ressalta ainda que no total são 3 candidaturas ao cargo de deputado federal, incluída a requerente. Explica que, em atendimento à norma aplicável, a Comissão Executiva Nacional editou a Resolução 2 de 2018, que fixa critérios de distribuição do fundo, disponível inclusive no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, a regulamentação retro prevê que aos candidatos à reeleição ao cargo de deputado federal seria destinado o valor de R$ 1,5 milhão de reais, motivo que ensejou o valor questionado pela requerente. No outro passo, tanto o valor referente às candidaturas masculinas quanto os valores destinados às candidaturas femininas foram agraciados, observando-se o percentual mínimo de 30%, sendo repassado a estas a quantia de R$ 705.739,06. Pondera que, mediante tais percentuais, definiram-se em reunião da Executivo Estadual, os critérios que norteariam a distribuição, considerando-se a viabilidade eleitoral das respectivas candidaturas masculinas ou femininas, aferida por pesquisas e estudos internos com prioridade à reeleição, em razão da probabilidade de êxito e estratégia político-eleitoral do partido. Defende que a decisão é de natureza interna e que a distribuição ocorreu segundo os parâmetros fixados pelo partido em decorrência de sua autonomia. Dentro desse raciocínio, houve o cumprimento percentual mínimo, uma vez que não há exigência de que todas as mulheres recebam o mesmo valor, podendo uma ter valor maior que a outra em decorrência de uma candidatura mais proeminente ou por já estar no exercício do mandato. Ao final, arguiu a existência dos requisitos íncitos ao pleito liminar, liminar esta que foi indeferida por meio da decisão no ID citado. Intimação da Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação que consta nos autos é o relato, senhor presidente. O assessor da Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer, o relator para o voto. A presente discussão reside em torno da distribuição específica e isonômica de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre as candidaturas femininas e masculinas ao cargo de deputado federal no MDB de Mato Grosso. Imputa à agremiação partidária conduta discriminatória consubstanciada na desproporcionalidade dos repasses ocorridos entre as candidaturas do sexo masculino e feminino, citando que candidatos homens postulantes ao cargo deputado federal receberam aproximadamente R$ 3 milhões, enquanto a ela foi repassada a quantia de R$ 55 mil, e ainda assim porque houve uma mobilização do grupo de candidatas que levou os fatos ao conhecimento público.
Posso continuar? Parágrafo 2º aí, imputa agremiação partidária. Imputa agremiação partidária. Conseguiram aí? Desculpem fazê-los esperar. Imputa agremiação partidária conduta discriminatória consubstanciada na desproporcionalidade dos repasses ocorridos entre as candidaturas do sexo masculino e feminino, citando que candidatos homens postulantes ao mesmo cargo, deputado federal, receberam aproximadamente 3 milhões de reais, enquanto a ela foi repassada a quantia de 55 mil reais, e ainda assim porque houve uma mobilização do grupo de candidatas que levou os fatos ao conhecimento público. Aduz que já atendeu às regras dispostas na legislação para o recebimento dos fundos, ou seja, formalização do requerimento e abertura de conta. Contudo, vem insistentemente tentando resolver essa pendência junto ao partido, o que é legitimamente devido, o qual permanece inerte, ocasionando um desequilíbrio entre homens e mulheres dentro da agremiação. A matéria suscitada pela requerente advém da discussão acerca de instrumentos efetivos da participação feminina no processo político. E com essa finalidade, o legislador estabeleceu percentuais mínimos e máximos de candidaturas para cada sexo. Em um campo mais amplo, a Justiça Eleitoral tem travado uma ferrenha fiscalização para o cumprimento da norma, não apenas formalmente, e sim no plano fático, o que culminou com inúmeras representações que abarroaram candidaturas de mulheres taxadas como fictícias. E o Judiciário não fez ouvidos moucos, estabelecendo precedentes no sentido de punir, quando comprovadas, as candidatas fictícias de mulheres. Nesse contexto, é que surgem os julgados com os quais a autora reclama sua observância. Sabe-se que a recente reforma política alterou a forma de financiamento das campanhas eleitorais, criando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, disposto nos artigos 16C e D, e ainda a regulamentação específica 23568/2018 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Frente à nova previsão, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade para questionar a validade da norma quanto à disposição sobre os percentuais destinados à aplicação nas campanhas das candidaturas mulheres. Na ocasião, decidiu-se que, apesar de ser gerida autonomamente pelos órgãos partidários, nacional, estadual e municipal, a distribuição dos recursos do fundo partidário destinados ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% das candidatas mulheres. O relator da citada ação direta de inconstitucionalidade, ministro Edson Fachin, entendeu que a única interpretação constitucional admissível é que a distribuição dos recursos do fundo partidário deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidaturas femininas, por equiparação com a previsão no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, ou seja, que a disposição da distribuição dos recursos deve se amoldar ao espírito da norma quando fixou os percentuais de candidatura por gênero. Não distintamente, o TSE, na consulta 11.551, respondeu no sentido de que a distribuição desses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e da televisão, deve observar os percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do já citado artigo, na linha da orientação fixada pela Suprema Corte na ADI 5.617. No caso de percentual de candidatura, se impõe-se o acréscimo de recursos do fundo e do tempo de propaganda na mesma proporção. Inclusive, esta Corte Eleitoral, na sessão de julgamento nos autos 0600-977, de lavra do eminente juiz-membro Paulo Sodré, proferiu decisão com substrato na referida ADI e na referida consulta. O caso versava especificamente sobre o tempo de propaganda e eleições majoritárias e proporcionais, diverso do subiúdice, todavia transmite justamente a ideia de ações afirmativas. Em todas essas decisões, fixou-se a proporcionalidade da participação da mulher, em igualdade de chances e oportunidades, tendo-se por parâmetro os percentuais estabelecidos em lei, ou seja, 30% para a candidatura feminina no caso. É certo que o Estado deve ter atuação massiva e constante para amainar essa desproporção entre gêneros, tanto no âmbito do Executivo quanto do Legislativo e do Judiciário.
Todos em seus âmbitos de atuação têm a sua parcela de responsabilidade. A atuação estatal é prestacional positiva. Além disso, há o fator cultural, ou seja, de se inculcar na sociedade o valor igualdade para os membros do corpo social internalizarem essa transformação. Ganha relevo, no caso, posto o princípio constitucional do não retrocesso social. Ora, prefixada a candidatura mínima por gênero, é claro que as regras devem ser balizadas por essa proporcionalidade. Não há sentido em uma norma cujo intuito é assegurar a participação da mulher na disputa eleitoral e colocá-la em condição diferente quanto da distribuição de recursos financeiros. Mais além, seria um contrassenso verdadeiro de proporções perigosas, pois poderia-se estar fomentando aquilo que se quer coibir, candidaturas femininas fictícias. A autonomia partidária não se sobrepõe ainda que de forma reflexa às normas fundamentais, devendo-se verificar em concreto se houve abuso às diretrizes normativas, caso em que é possível a atuação do judiciário. Na controvérsia em exame, a requerente alega que a distribuição do fundo tem distinções baseadas no gênero do candidato. A questão tem que ser mais bem analisada. A Lei das Eleições, artigo 16c, parágrafo 7º, dispõe que a comissão executiva do partido fixará os critérios de distribuição do fundo aos seus candidatos, devendo o partido promover ampla divulgação desses critérios. Depreende-se que a definição dos critérios de distribuição do FEC aos candidatos do partido, é uma decisão interna corporis das agremiações, o que não enseja uma análise de mérito do TSE quanto aos critérios fixados, à exceção, conforme demonstrado a Alhures, da cota de gênero, trecho da consulta 0600-25218 TSE. Atendendo à disposição legal, a Comissão Executiva Nacional do MDB definiu por meio da Resolução 2 de 2018 quais os critérios e valores repassados para cada estado, tanto o valor referente às candidaturas masculinas, quanto os valores destinados às candidaturas femininas, observando-se o percentual mínimo já citado, tanto do valor do fundo de financiamento de campanha quanto do fundo eleitoral. Todavia, dentro de sua autonomia, a Executiva Nacional estabeleceu, além dos valores destinados às candidaturas de forma geral, reserva de repasses privilegiando as cadeiras existentes nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como analisando a viabilidade eleitoral dos respectivos candidatos, em conformidade com os artigos 2, 5, 6 da Resolução 2 de 2018 supracitada. Então aqui eles fazem uma distinção aqui, tá? No artigo 5º ele fala que serão destinados 54 milhões aos diretórios estaduais do MDB, cujo valor será distribuído de acordo com o critério estabelecido no Estatuto do Partido, conforme a planilha, 30% entre todos, 30% proporcional ao número de eleitores inscritos e daí por diante. Vou poupá-los da leitura. Os critérios utilizados foram objetivos... Quer que proceda a leitura? Quer? Dos artigos? Então, vou proceder aqui. Então, continuando aqui, 30% igualmente entre todos, 30% proporcional ao número de eleitores inscritos no Estado em 31 de dezembro do ano anterior de competência orçamentária, 20% proporcional ao número de representantes eleitos na Câmara dos Deputados, 20% proporcional ao número de representantes eleitos para a Assembleia Legislativa na última eleição. Parágrafo único, esses recursos deverão ser distribuídos entre os candidatos e coligações do Estado, observadas as premissas fixadas no artigo 2º da resolução e a critério da direção executiva estadual. O artigo 2º reza que, como premissas, a distribuição do Fundo Especial de Financiamento observará, o quanto possível, a viabilidade eleitoral dos respectivos candidatos, tendo como base pesquisas e estudos internos, e levará em consideração a prioridade de reeleição dos atuais mandatários, a probabilidade de êxito das candidaturas, bem como a estratégia política eleitoral do partido em âmbito nacional, no tocante ao crescimento de suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Artigo 6º. Diante das premissas fixadas no artigo 2º, será destinado R$1.500.000 para os deputados federais em exercício do mandato e suplentes que tenham exercido o mandato nessa legislatura e R$2 milhões para os senadores em exercício do mandato,
candidatos à reeleição ou a qualquer outro cargo eletivo, respeitados os limites de gastos previstos em lei. Os critérios utilizados foram objetivos, não caracterizando conduta discriminatória consubstanciada na desproporcionalidade dos repasses ocorridos entre os candidatos do sexo masculino e feminino, porque o parâmetro de escolha para os repasses foi o cargo e não o gênero. Apesar da não previsão pela agremiação de critérios que visem diretamente o fomento à participação feminina, a questão é claramente interna corporis do partido, salvo teratologias, não podendo o judiciário se imiscuir em tal seara, sob pena de violação das liberdades garantidas constitucionalmente. Em sua manifestação, o partido informa... quer que proceda a leitura desse excerto? Então ele vai informar o seguinte, que ele fez essa distribuição, ele distribuiu para os candidatos que já eram ocupantes de cargo, ele procedeu de acordo com a resolução. Então quem já era, receberam 1,5 milhão, né? E em relação às candidaturas femininas, ele resguardou o 30% determinado pela legislação. Tá? Então ele fala, no parágrafo 2º, ele fala... a Comissão Executiva Nacional definiu com base na resolução quais os valores seriam repassados para cada estado, tanto referente às candidaturas masculinas quanto às femininas, observando o percentual mínimo de 30%. Sendo assim, definiu-se que para o MDB de Mato Grosso seriam transferidos do valor do fundo para as candidaturas femininas, conforme extrato de conta corrente específica para o fundo destinado às candidaturas femininas em anexo, o valor de R$ 705.739,06. Então, esse valor que ele veio para as candidaturas femininas. Nesse sentido, o valor recebido pelo fundo partidário, conforme definido pelo Executivo Estadual em reunião especial, foi distribuído considerando-se a viabilidade eleitoral das candidatas. Portanto, foi repassado à candidata à reeleição para o cargo de deputada estadual, senhora Janaína Riva, o valor de R$ 350 mil, sendo repassadas para as demais candidatas ao cargo de deputada federal, Milene Lustosa, hora requerente, Helenilza Pereira e Gilvanete, a Gil, e ao cargo de deputada estadual, Lenimar Paiva, a Neguinha, Aline Stenck, Michele Abreu e Rosângela Doda, o valor individual de R$ 55 mil, além do pagamento de outros tipos de gastos de campanha, como materiais gráficos para as mencionadas candidatas, excetuada Janaína Riva, conforme verifica-se do extrato de conta do Banco do Brasil, conta 560871, da agência especificada e específica para o recebimento do fundo para as candidatas. Das provas apresentadas, encontra-se o ofício circular do Diretório Nacional em que informa a provável data do recebimento dos recursos, 15 de agosto, o modelo de requerimento e a ata da reunião executiva estadual, com data de 31 de agosto de 2018, o qual deliberou que o valor de 30% do fundo destinado às candidaturas femininas seria de R$ 705.739,06, a ser transferido para a conta específica. Definiu-se ainda que deste valor seria repassado uma quantia maior à candidata à reeleição Janaína Riva, sem estabelecer proporção, e também o valor de R$ 1.500.000 para os candidatos à reeleição ao cargo de deputado federal, Carlos Gomes Bezerra e Valtenir Luiz Pereira, cada. A requerente, por sua vez, apresentou o extrato em que há o recebimento de R$ 55 mil, sem controvérsia. Pois bem, o fomento a essas candidaturas femininas é, sem sombra de dúvidas, ferramenta indispensável à efetivação da igualdade no plano material. Todavia, sempre hão de ser observadas as diretrizes legais e normativas na aplicação direta dos direitos fundamentais, sob pena de a atuação estatal suprimir totalmente um valor em detrimento do outro. Assim, a grei partidária definiu por critérios objetivos para nortear a distribuição questionada, observando, contudo, ainda que perfunctoriamente, o patamar mínimo de 30% do valor do fundo das candidatas mulheres, segundo o previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9.000, artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, de forma que não é autorizada a intervenção do judiciário nessas questões, desde que respeitado o percentual disposto legalmente. O Diretório Nacional do MDB destinou R$ 1.347.000 do FEC ao MDB de Mato Grosso para distribuição geral às candidaturas do Estado.
Na ata da reunião de 30 de agosto consta a proposta de rateio aprovada pelo diretório e ainda o referido valor de R$ 705 mil às candidatas femininas do partido, preconizando ainda que deveriam ser distribuídos recursos, observada a viabilidade eleitoral dos candidatos no termo da resolução, valor que corresponde a 52% do valor recebido ao diretório regional. Desse modo, conclui-se que o partido observou o percentual estabelecido em lei, de 30%, na distribuição dos recursos às candidatas mulheres, bem como a referida viabilidade prevista em sua resolução, de modo que, atendida a proporcionalidade de recursos destinados às candidaturas femininas, não se visualiza na oportunidade qualquer irregularidade na maneira como foram feitos os repasses, não havendo fundamento jurídico que respalde os pedidos da requerente. Não se pode deixar de mencionar que os partidos são entidades privadas e somente em situações excepcionais pode-se ingerir nessa seara, que está invocando-se a teoria da dimensão horizontal dos direitos fundamentais. Não cabe à Justiça Eleitoral definir individualmente a alocação de recursos, sob pena de imiscuir-se em discussões e deliberações internas e inatas ao partido. Em suma, não pode a Justiça Eleitoral intervir na forma de distribuição entre as candidatas de um determinado partido, mas deve zelar pelo cumprimento da lei nos limites daquilo que o legislador, representante da vontade popular, determinou. A intervenção do Judiciário deve vir à tona em casos excepcionalíssimos e não verifique que, no presente caso, haja espaço para deliberação. Nessa toada, conforme consignado anteriormente por meio da decisão liminar, em que pese a desproporção verificada nas candidaturas, porque os candidatos homens receberam uma quantidade bastante superior às mulheres, o fato é que a disparidade deve ser solucionada no âmbito da discussão interna do partido ou mesmo mediante a elaboração de uma norma que seja compatível com as novas diretrizes legais e constitucionais estabelecidas. Diante do exposto, voto pela improcedência do pedido. O senhor está julgando de acordo com o parecer, certo? Pelo desprovimento da representação. Algum voto contrário? Tá? Então, colho o voto. Dr. Luiz Aparecido Bortolúcio. Vou acompanhar o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, o exame feito pelo relator profundo, parabenizo pela verticalidade da análise. Contudo, eu observo que o pedido que foi feito na presente representação foi o seguinte: no mérito, ele requer a procedência da ação, confirmando a liminar no sentido de determinar que o requerido realize o repasse de no mínimo 30% dos recursos provenientes do fundo eleitoral para candidaturas femininas, em específico, repassando para a autora os valores que lhe são de direito nos termos da lei. De modo que, superado o período eleitoral, eu não vejo mais interesse de agir da autora no presente processo, tendo em vista que nós não poderíamos sequer julgar procedente a representação. Se julgarmos procedente a representação e atendermos o pedido de mérito que foi proferido, nós determinaríamos a entrega para ela de 30% dos recursos fora do período eleitoral, de modo que, por essas razões, me parece que houve a perda superveniente do interesse de agir. Então, presidente, por essas razões eu encaminho o voto no sentido de extinguir a representação sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente. Porque, assim, essa improcedência confirmaria a liminar que foi indeferida. A liminar não foi dada. Indeferida. Indeferida, né? Pelo menos uma decisão confirmatória para indeferir, para confirmar os termos da liminar. Mas a liminar foi indeferida. No sentido. A liminar foi indeferida. Indeferida, correto. Eu teria essa mesma compreensão se ela tivesse sido deferida. Porque aí precisaria de um provimento jurisdicional de mérito definitivo, né, para chancelar a liminar que é eventualmente concedida com base na análise da peça contraditória. Agora, no caso, eu concordo perfeitamente com Vossa Excelência, mas eu acho assim, que é um tema tão relevante que simplesmente extinguir sem resolução de mérito é um tema relevante paradigmático. São poucas ações iguais a essa. Apenas esvair para o ralo da extinção sem resolução de mérito é uma situação assim, bastante pueril e cômoda do tribunal, que poderia dar um norte a essa situação.
É óbvio que eu conheço perfeitamente a extinção sem resolução de mérito, mas eu penso assim, que o tribunal perderia uma excelente oportunidade de fixar uma baliza importante, por parte de todos os seus membros, e sentar-se na cômoda cadeira da extinção sem resolução de mérito. Mas eu, por mim... Mas veja bem, antes de apreciar o mérito, nós temos que analisar as condições da ação, evidente, né? E analisando as condições da ação e os pressupostos processuais. De modo que, analisando esses requisitos, para que se chegue ao mérito, eu não vejo possibilidade de chegar ao exame do mérito, tendo em vista que me parece claro... Superveniente. Eu acho assim, que certas questões de direito eleitoral são assim, muito mais profundas que esses obstáculos processuais. Senhor presidente, me permita a palavra, senhor presidente. Eu também complemento, se me permite, a manifestação do digno relator, para dizer o seguinte: o atual Código de Processo Civil procura privilegiar a decisão de mérito em detrimento da decisão sem mérito. E eu entendo que nesse patamar, eu acho que não estaríamos fugindo da regra processual se nós formos enfrentar o mérito pela nova sistema processual civil, de privilegiar a análise do mérito. Então, nesse sentido que eu sigo o entendimento do Vossa Excelência, relator. Só uma pergunta que faço. Nós podemos julgar essa ação procedente? Assim, é factível. A ação não, mas concreto. O pedido, né? Porque senão nós estaríamos ingressando ali na teoria de direito concreto tutela. Eu sou obstetrivista. Eu não sou concretista da ação, sou obstetrivista. Então, o pedido pode ser julgado procedente ou improcedente. A ação, você está querendo dizer que a ação, ela barrou o próprio direito de ação. Vai barrar o direito da ação. Eu entendo que o pedido pode ser analisado. Mas como nós poderíamos julgar procedente um pedido para que o partido repassasse a ela os 30% dos recursos provenientes e já acabou a eleição? Eu compreendi. Né? Mas ela não pode fazer despesa sem a receita, né? Ela não pode fazer despesa sem a receita prévia, né? Mas a medida, viu, doutor Ricardo, que ela não conseguiu eliminar, mas ela pode ter feito a opção de ter custo arcando para uma possível vitória ao final e se ver ressarcido. Presidente. É que vai ter um momento oportuno de... Presidente, esse recurso já foi distribuído. Já está com os candidatos e a prestação de contas. Foi. Ela queria que fosse garantido a ela, em detrimento dos outros, os 30%. Não foi dada a liminar? Eu indeferia liminar. Ela queria. Porque eu entendi porque, olha, ele já distribuiu os 30%. E dentro dos 30%, o que ele faz é a autonomia interna do partido, como ele vai distribuir. Entendeu? Então, assim, essa decisão foi observado. Mas, presidente, ainda que não fosse, há outras... Não tem... Esgotou o fundamento, não tem matéria de fundo a ser... Se a corte entender que ela tem direito, como que a corte vai conceder? Senhor presidente, eu vou encaminhar meu voto, até para contribuir com o debate aí, mas já vou antecipar minha posição. Eu penso que realmente não há matéria mais de fundo, esgotou o mérito da questão. Vou pedir vênia ao eminente relator. E digo mais, essa questão do repasse dos 30% ainda é possível ser analisada na prestação de contas dos partidos políticos, quiçá até em prestação de contas individual. Mas creio eu que o momento oportuno ainda não estaria, portanto, doutor Peleja, a corte alijada da apreciação por ocasião da prestação de contas dos partidos políticos. Porque o partido político ele deve prestar contas referente ao processo eleitoral esse ano, entendeu? Então,
nós poderemos apreciar nessa oportunidade. De modo que eu vou acompanhar aqui, pedir vênia, senhor presidente, mas vou acompanhar a divergência. O relator mantém a posição? É porque, na verdade, ele trouxe uma questão que antecede ao mérito. O senhor foi ao mérito. Presidente, eu acho assim que, olha... Não, é só para... Não estou querendo influenciar. Até mesmo para eventual fixação de precedentes. Sim. As cortes hoje já têm um papel diferenciado. Sim, sim. Eu acho que essa só sobrar pelo mérito, assim, eu acho que seria... Tudo bem. O doutor Ricardo acompanha a divergência, né? Depois do... Na verdade, era o doutor Luiz Aparecido Bortolucci que votou, acompanhou o relator, correto? Desembargador Pedro Sakamoto... Também acompanha o doutor relator. Acompanhou o relator. O doutor Ulisses abriu divergência. O doutor Ricardo encampou e a doutora Vanessa. Senhor presidente, a despeito do excelente voto do ilustre relator, que cuidadosamente analisou as questões de mérito, eu entendo que não é possível, neste momento processual, fazer análise do mérito pela perda superveniente do objeto, porque o fundo já foi distribuído, não tem como. Eu não poderia analisar o mérito, até porque no mérito eu divergisse de Vossa Excelência, eu não teria como acolher o pedido ou julgar procedente. Então, estas questões, quando de tamanha relevância, nós podemos trazer também o julgamento da liminar para o pleno, quando para fixar precedente, né? Podia ter trazido essa questão, essa análise para o pleno naquele momento onde era ainda possível apreciar. Hoje mesmo, nós tivemos aqui, a meu ver, uma questão fundamental que para análise de muitas representações propostas pelo Ministério Público, no tocante às requisições do Facebook, que nós acolhemos embargos e acabamos por não referendar o que julgamos no mérito. Também uma questão muito importante, mas que a gente não pode suplantar diante das balizas técnicas que tem o processo para chegar ao seu fim. Então, com todo respeito, peço vênia ao ilustre relator e àqueles que acompanharam para acompanhar a divergência como voto. Eu vou pedir vista, não pelo fato dessa discussão, vamos dizer assim, está sendo discutido. Então, por isso, eu peço vista do processo. Pelo tema. O tema é importante. Eu solicito ao digno diretor para fazer a leitura do processo julgado na sessão de ontem, que são, respectivamente, os acordos número 27051, do processo judicial eletrônico, e também o acordo 27052, também eletrônico. Por favor, senhor diretor. Publicação em sessão. Processo julgado na sessão 8.645, do dia 5 de dezembro de 2018. Acórdão número 27051, processo 0601-080-08. Acórdão número 27052, processo 0601-347-77. Era isso, senhor presidente. Colegas, não havendo mais nenhum processo aí a julgamento, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu agradeço a todos e a todas.